A santa paz de Deus, meus irmãos e irmãs aqui deste canal. Irmãos, hoje, no culto do Brás, o nosso caro ancião, irmão Salvador Bueno, ele passou ali, leu ali para a Irmandade uma carta, irmãos, uma carta antiga, que fala a respeito da mentira, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Eu vou pôr aqui também, irmão, um trecho aqui dessa carta que o irmão Salvador Bueno leu, porque é muito necessário toda a Irmandade ouvir isso, irmãos. O que Deus manda, o que Deus passa para os servos de Deus, tem que ser esparramado. Porque a mentira, irmãos, a mentira está penetrando também no meio do povo de Deus também, irmãos. Não é só no povo do mundo que tem mentira, não, irmãos. Tem muitos que estão no nosso meio, muitos irmãos que mentem, irmãos. E a palavra de Deus ensina nós a ser sim, sim ou não, não. Nós não devemos mentir, nós não devemos enganar ninguém. Muitas pessoas que às vezes trabalham com negócio, faz rolo de carro, faz muitas rolaiadas, irmãos, acaba mentindo, irmãos. Às vezes vai vender um carro, vender alguma coisa, irmãos. Às vezes não fala ali para a pessoa que está comprando o carro, o problema que está no carro, aonde engana as outras pessoas, aonde mente, aonde entra mentira. Irmãos, Deus não se agrada de mentira. É por isso que eu estou postando aqui no canal, irmão. Muitos mentirosos na internet, aí os irmãos veem aí quantas pessoas estão mentindo aí, denegrindo a imagem da igreja, falando mal de nós, irmãos. E nós aqui, irmãos, estou postando hoje aqui para a Irmandade ver essa carta que foi lida hoje no Brás. Glória a Deus, que a Irmandade precisa mesmo de ouvir, irmãos, porque alguém vai ter, para alguém vai servir, né, irmãos? A leitura dessa carta vai servir para alguém. Porque no nosso meio também tem pessoas que enrolam o outro, tem pessoas que, às vezes, irmão, nem todos que estão lá no nosso meio são pessoas honestas, irmãos. Tem muitas pessoas no meio da nossa Irmandade que mentem, contam mentira. Lá em Apocalipse fala que ficarão de fora os mentirosos, os que cometem mentiras, os que cometem adultério, os que cometem esses tipos de pecado, né, irmão? Os feiticeiros, tudo isso fala lá no Apocalipse. E para ganhar a salvação, irmão, se alguém cometeu o pecado da mentira, por exemplo, se alguém cometeu o pecado do adultério, por exemplo, para ganhar a salvação, tem que ir nos pés do Senhor, tem que ajoelhar nos pés do Senhor e se humilhar nos pés do Senhor, porque assim Deus pode dar a salvação para essa pessoa, mas através da humilhação, através do choro, não é de qualquer maneira, né, irmãos? Também para ganhar a salvação da nossa alma, tem que se humilhar, tem que pedir perdão para o Senhor pelos pecados que nós cometemos. E eu gostei muito da leitura dessa carta e vou postar aqui, irmãos, porque está precisando mesmo no meio do povo de Deus. Aqui não adianta, irmão, nós só defender, não. Nós temos que falar a verdade. Como o nosso irmão Salvador Bueno falou a verdade, lendo essa carta, falou a verdade, irmãos. Ele não está mentindo, não, ele está falando a verdade. Quantos no nosso meio que mente, conta mentira, fala as loseiras dessa vida, engana, irmãos. Nós somos servos de Deus, nós não podemos mentir, irmãos. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser sinceros. Não adianta falar uma coisa aqui que não acontece. Nós temos que falar a verdade. E os irmãos têm direito de corrigir nós aqui também. Os irmãos têm direito de corrigir e falar: irmão, você falou isso e não é assim. Tá bom, meus irmãos? Eu vou colocar aqui para os irmãos ver, ouvir, assistir essa carta que foi lida lá no Brás. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, meus irmãos. Batismo
nesta casa de oração na noite de ontem, o Senhor chamou mais 204 irmãos e irmãs. De janeiro até hoje, somente aqui nesta casa de oração, o Senhor já chamou 1048. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, já para cumprimento do nosso dever perante todo o povo de Deus, nós temos sempre que observar com o devido cuidado para o bem de todos, cujo bem é a salvação nossa e condições que implicam na nossa salvação, que podem nos impedir até de alcançarmos o que o Senhor nos prometeu. Como é o caso que isso acontece corriqueiramente na vida das pessoas, então nosso dever é anunciar e trazer para todos que devem vigiar. Isso já foi passado, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, mas considerando em comunhão com o Senhor, vemos esta necessidade de passar a toda a nossa querida Irmandade. Este assunto trata-se sobre o pecado da mentira e do engano. Isto porque mentira e engano, irmãos, isto vem do nosso inimigo, do nosso adversário. E isso faz parte da vida de todo ser humano, que pela própria natureza humana a pessoa em sua defesa ou defesa de seus interesses usa desse artifício que é mentir ou enganar para ter algum proveito. Só que para os filhos de Deus, resgatados pelo Senhor, para sair deste mundo e herdarem a vida eterna, então nós temos que cuidar. Eu vou ler para os irmãos uma carta que foi feita, como disse, já há algum tempo. Foi em janeiro de 2023. Então me veio avante, eu vou ler para os irmãos, não é muito longa. A mentira e o engano são atos pelos quais se induz a pessoa a crer no que não é verdadeiro. A mentira e o engano provém do diabo, porém a verdade procede de Deus. Por isso que Deus abomina a mentira, pois através dela o tentador enganou Eva e Adão, surgindo por isso o pecado e a morte. Mentir ou enganar conscientemente é pecado diante de Deus, pois segundo a sua palavra, os mentirosos não entrarão no reino dos céus, como escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A mentira e o engano ocorrem quando a pessoa deliberadamente leva outras a crerem em fatos ou afirmações falsas ou fraudulentas, que não são verdadeiros, pois a fraude também é pecado. Não constitui pecado quando a pessoa fala ou afirma alguma coisa que está enganada ou equivocada. Porém, usar como artifício para fazer crer no erro, burlando ou ludibriando a outros, isso é pecado. Em Êxodo capítulo 20, verso 16 está escrito: não dirás falso testemunho. Em Salmo 101, verso 7 está escrito: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Em João capítulo 8, verso 44, Jesus falou aos judeus: vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentir, enganar ou fraudar são atos constantes
na vida das pessoas. Mentira grande ou pequena sempre será mentira. Ela é abundante na vida das pessoas, tanto nos negócios comerciais, documentos e comunicações faladas ou escritas. Para os crentes em Jesus Cristo, essa prática é pecado. A falta de vigilância e prudência faz com que isso se torne comum entre muitos, que distraidamente caem neste mal. Resumindo, quem define se a pessoa mentiu ou não é a sua própria consciência. Por isso é necessário que tenhamos sempre uma pura consciência diante de Deus. O apóstolo Paulo recomendava aos Colossenses no capítulo 3, verso 9 e 10: não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Efésios 4, verso 25, Paulo exortava os irmãos dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aquele que mente com conhecimento comete pecado, e para que seja perdoado, deve ir aos pés do Senhor humildemente e arrependido, confessando o seu pecado e rogando-lhe o perdão, para que seja justificado. Pois o mentiroso não herdará o reino dos céus. Termina aqui esta carta, irmãos. E é o que senti na necessidade, não é desejo, mas na necessidade sim, de lembrar a irmandade que este mal persiste nas pessoas. E não falamos das pessoas do mundo que não conhecem a Deus. Falamos do povo de Deus, que por displicência, por descuido, mente de vez em quando. É mais uma mentirinha. Não existe tamanho grande ou pequeno de mentira. Mentira sempre é afirmação daquilo que não é verdade. E diante de Deus isso é pecado, irmãos. Por isso que já, como os irmãos ouviram a leitura, a pessoa às vezes fala uma coisa sem certeza e afirmando como é verdade. Isso também não é bom. Porque tem gente que tudo que ouve afirma, não é verdade sim. Eu conheço sim. Mas a mente dele, a consciência, você sabe que não, você não conhece. Você sabe, você não tem certeza que isso é verdade. Mas cuidemos, irmãos, porque nós temos que caminhar para a perfeição. E quando fala de perfeição, não é tirar só defeito grande. Os defeitos quase invisíveis devem ser trabalhados, melhorados. Tá aí, né, irmãos? Não existe mentirinha, não existe mentira grande, não existe mentira pequena. Irmãos, e o nosso irmão Salvador Bueno deixou bem claro que isso está acontecendo no meio do povo de Deus, irmão. Está acontecendo no meio do povo de Deus. Irmãos, um dia, irmãos, eu fui vender um carro, eu falei pro... Não que eu sou santo, eu não estou falando dessa forma, não é porque eu me colocando lá em cima, não. Mas os defeitos, os problemas que tinha no meu carro, eu falei tudo pro comprador, irmãos. Não tem essa de nós mentir para vender uma moto, mentir para vender um carro. Às vezes o carro tá lá com o motor ruim, eu vou mentir pro comprador, vou falar, não, o motor tá bom, sendo que o motor tá meia vida, o motor tá quase indo embora. Nós não devemos mentir, irmãos. A mentira tem que sair do meio do povo de Deus, a enganação tem que sair do meio do povo de Deus. O povo de Deus é um povo santo, zeloso de boas obras. Nós não devemos contar mentira para ninguém, irmãos. E se alguém mentiu, se alguém fez alguma coisa de errado, o que nós temos que fazer? Joelhar nos pés do Senhor, pedir perdão para o Senhor e não pecar mais, não mentir mais. Adulterou, pede perdão para o Senhor, não adultera mais. Fornicou, peça perdão para o Senhor e não fornica mais. Pega nas vestes do cordeiro, irmãos. O que adianta às vezes nós andar 10, 20, 30, 40, 50 anos congregando, irmãos, e andando na contramão, fazendo coisa errada,
E no fim nós perder a salvação por mentir, por contar mentiras. Irmãos, eu estou falando desse jeito porque eu conheço irmãos. Eu conheço irmãos do nosso meio que mente, que conta mentira, faz rolada de carro e mente, passa a perna nos outros. O que é isso? Nós não devemos fazer isso não, nós somos servos de Deus. Não adianta, irmão, nós ficar aqui, vou defender aqui, porque... Irmãos, tem no nosso meio, não adianta nós esconder não. No nosso meio tem pessoas que mentem. O nosso irmão Salvador Bueno deixou bem claro aqui. Isso aí foi para a nossa irmandade, isso aí está acontecendo no meio da nossa irmandade. O mentiroso não é do reino do céu, irmão. O mesmo peso que tem o pecado do adultério, o pecado da mentira, é um peso só. Está tudo lá em Apocalipse, tudo num lugar só escrito. Tem muitos que acham que é só adultério que é pecado forte. É só a língua é pecado forte. A língua condena o corpo, a mentira é pecado forte. Tudo isso é pecado forte. E se alguém fez isso, irmão, se arrependa, joelha nos pés do Senhor e chora nos pés do Senhor. Não é só ajoelhar lá de qualquer maneira, não. Tem que ajoelhar e chorar, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, como é que vai ter perdão de Deus? Como é que quer ser perdoado se não tem choro? Quando alguém faz alguma coisa de errado, tem que pagar pelo que fez. Exemplo disso, vamos suponhar, um camarada comete um crime, vai para cadeia, quanto tempo ele fica lá? Dependendo do crime, fica lá 5 anos, 10 anos e depois sai. Outros ficam 15 anos e depois sai, entendeu? Mesma coisa nós, se nós cometermos um crime, tem que ser disciplinado, tem que ser tirado o direito de ficar na frente da irmandade, o direito de tocar um instrumento, mas ali ao passar dos tempos, irmão, tem que voltar também, não é só tirar não. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E se Deus dá também, se Deus dá ali o direito de ir e tirar, o mesmo Deus que ligou o direito de ir e tirar, que é ligado na terra e ligado no céu, Ele também dá o direito de ir e devolver também. Não é só também tirar e deixar lá encostado, não. Quando terminou de pagar o carnê, está livre das contas. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Se foi lá para tirar, tem que ir para devolver também. Um criminoso, quando vai para a cadeia, venceu, pagou tudo, ele é solto novamente. Espiritualmente é a mesma coisa. O nosso irmão Cláudio Marçola falou esse tempo atrás, que tudo que é ligado no céu, na terra, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se o servo de Deus, pela guia do Espírito Santo, foi lá e cortou a liberdade de alguém, tirou o direito de alguém, esse servo de Deus também tem direito de ir lá e devolver também, irmãos. É o que está acontecendo em muitos lugares. Tem bastante irmãos que já voltaram à liberdade de volta. Tem bastante irmãos que já voltaram à liberdade de volta. Tem irmãos que voltaram a tocar instrumento novamente. Irmãos que estavam parados voltaram a tocar. Outros estavam sem liberdade, já voltou a pegar o seu cargo de volta. Outros não podia chamar hino porque estava sem liberdade, hoje já pode chamar hino. Glória a Deus, ainda bem que os irmãos enxergaram isso, né, irmãos? Glória a Deus nas alturas. Então, irmãos, está aí os ensinamentos aí, né? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se Deus deu autoridade para ir retirar, o mesmo Deus que deu autoridade para ir retirar, depois do carnê pago, dá autoridade para ele ir lá e devolver também. Glória a Deus. E assim, irmãos, fica tudo bom na presença de Deus, né? Tem irmãos que falam que o carnê nosso só é terminado de pagar naquele dia lá no final. Não, irmão. Tem coisas que nós terminamos de pagar aqui mesmo. Tem carnê que é terminado de pagar aqui mesmo. E o passarinho que estava na gaiola tem que ser solto. Onde já se viu um passarinho na gaiola cantar? Para o passarinho cantar tem que ser solto, irmãos. Aqui, irmãos, então, aqui nós temos que ser honesto com o que nós falamos, né, irmão? Nós temos que falar com base bíblica. E tá aí o nosso irmão Salvador Bueno, ele falou toda a verdade aí, né, irmãos? Tem mesmo no nosso meio? Tem.
esses tipos de irmãos. Não é porque eu sou santo, não, eu também sou pecador. Mas nós temos que procurar servir a Deus, né, irmão? Com mais afinco, com mais certeza do que nós estamos fazendo. Porque o reino do céu não é assim de brincadeira, não, irmão. Nós vamos ser salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas se nós formos fiel a Deus, se nós guardar o mandamento da palavra de Deus, aí nós vamos ser salvos pela graça. Não é assim de qualquer maneira, não. Se andar sujo por aí, andar se sujando as vestes que o Senhor limpou, fazendo coisa errada, achando que vai ser salvo, não é assim não, irmão. Nós temos que ter boas obras, mostrar um bom testemunho, andar com Cristo, mostrar o modelo de Cristo, aí nós vamos ser salvos. Aquele que andar de qualquer maneira, irmão, não entra, fica de fora. Vigia, meus irmãos, eu também vou vigiar, cada um de nós vamos vigiar. Que cada um de nós venha vigiar para que todos nós, irmão, nessa fileira santa, nós vamos entrar lá no céu, cantando o hino da vitória, dando glória para o nosso Deus, né, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Que todos nós, se alguém errou, se alguém pecou, que peça perdão para Deus. Se alguém falhou, que peça perdão. E vamos todos nós marchando em uma marcha só rumo a Sião celestial, né? Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe a todos, meus irmãos, a santa paz de Deus.